Bem, conforme nós determinamos, né, naquela aula ficou com o áudio perdido, gravar esse vídeo do começo ao fim, né, fiz algumas modificações na aula e vou disponibilizar na sala virtual normalmente para que todo mundo possa ter o conteúdo completo. Então, nós falamos na aula de farmacologia da depressão sobre os fármacos usados no transtorno do humor. Mas ficou muito rápido, eu preferi fazer um foco, né, um tema só voltado para a farmacologia dessas, desses transtornos, porque hoje temos uma abordagem mais moderna. Bem, hoje nós temos, né, classificado pela DSM, dois tipos de transtornos afetivos, né? O unipolar, onde predomina episódio de depressão, mas também temos os transtornos afetivos bipolares com episódios recorrentes de depressão e mania. Então, aquela fase positiva, né, do transtorno bipolar é chamada de mania. Bem, esses episódios de mania eles podem ser, né, diagnosticados. Na verdade, ele é um critério de classificação da DSM. Vou corrigir aqui, ó. Ficou errado, né? É DSM-IV. E, né, que o médico vai fazer esse acompanhamento para fechar o diagnóstico. Então, o paciente tem que mostrar uma autoestima inflada, sentimento de grandiosidade, parece um pouco esquizofrenia, né? Mas aí não basta só esse sintoma. A redução das necessidades de sono, o sujeito vai mostrar esse quadro, a loquacidade, verbalização exagerada, conto de história, né? Uma verbalização a gente chama isso de verborreia. Ele joga para fora uma conversação terrível, né? Fuga de ideias, ele não consegue se prender a um foco, dispersão das ideias, né? Então ele se perde muito fácil naquilo que ele está contando, fazendo, falando. Aumento da atividade física, começa a se dedicar demais, e agitação psicomotora, né? Às vezes, dormindo, a gente nota isso. E há um certo envolvimento excessivo com um monte de atividades que tem na vida. É aquela pessoa que quer carregar o mundo, né, nas costas, ou abraçar o mundo com as pernas, como diz aqui na nossa região. Então, um médico, um terapeuta, ele vai fazer um traçado diagnóstico encontrando os episódios de mania nesse paciente para caracterizar se ele é um deprimido unipolar somente ou ele tem facetas de bipolaridade. Essa gravura, né, não ficou boa, mas ela ilustra bem o que acontece, né, com o sujeito. O sujeito, na fase depressiva, ele perde o interesse, libido, apetite, às vezes perde o peso, né, uma fase um certo grau de distração, e na fase da mania, né, agitação, taquicardia, movimentos incoordenados, ataxia, a ideação das ideias, certamente a fuga, o comportamento de fuga, e são as manifestações que nós citamos anteriormente, que a DSM-4 define como características para fechar o diagnóstico. Aí a gente se pergunta, né? Será que existe mesmo, e se esses índices de transtornos de humor, ele realmente tem heranças genéticas? Né? A grande culpa, o que causa? Então, no passado, o principal sintoma, a principal suspeita para explicar a doença era a genética. Aí eles fizeram, os americanos são bons nisso, fizeram uns estudos com gêmeos idênticos e gêmeos só fraternos. Né? Idênticos, que eu quero dizer, é univitelinos. Eles foram originados de uma célula ovo só. Né? Aquele gêmeo que se parece demais com o outro. E gêmeos fraternos podem nascer até de sexos diferentes, porque foram gerados de fecundação de dois óvulos diferentes. Quando você compara
né, esse gráfico, né? Os americanos gostam de mostrar todos os resultados deles com gráficos. Os gêmeos fraternos, que são as barras azuis, aqui acabou ficando branco, né? A letra não é bom. Eles mostram uma incidência muito maior para depressão, para sintomas de bipolaridade, do que os gêmeos fraternos. Em todos os tipos de patologias aqui mostradas, os gêmeos idênticos, né, univitelinos, são os que deram as barras maiores. Então, a incidência e a herança genética realmente é um fator marcador desse tipo de transtorno, né, que é a bipolaridade. Bom, para tratar a bipolaridade, né, o primeiro medicamento que surgiu no mundo foi o lítio, na forma de sal, carbonato de lítio, vendido com o nome de carbolíneo, carbolítio. Mas nós temos também, recentemente, a introdução de drogas anticonvulsivantes, como ácido valproico, no Depaquena e Depakote, né, no Valpaquine, a carbamazepina. Na verdade, esses medicamentos foram desenvolvidos para epilepsia, né, do Tegretol, do Tegrex, do Tegresin, e alguns novos anticonvulsivantes, interrogação aqui, que nem sempre o médico adota, né? Às vezes o tratamento para no lítio ou nesses anticonvulsivantes mais tradicionais, que é o ácido valproico e a carbamazepina, mas atualmente nós temos a introdução da lamotrigina, lamictal, zimitol, epil, polute, lamezin, do topiramato, o amato, né, que é vendido com o nome de amato, ópera, ritop, sigma, têmpora. Esses nomes são muito engraçados, né? Os caras batizam o medicamento com um nome assim sugestivo para facilitar a venda, né? No fundo é isso. E temos a gabapentina, que é vendida com o nome de gabineurin, amibetal, gapen e neurocontrol. Também muito sugestivo. Também está relatado nos livros o emprego de antipsicóticos. Essas drogas são usadas para psicose, esquizofrenia, distúrbios de personalidade muito profundos, né? E aí nós podemos ver também os antipsicóticos clássicos, como o haloperidol, conhecido com o nome de Aldol, e aqueles atípicos que não têm um mecanismo de ação bem definido, como a clozapina, risperidona ou olanzapina. Nós vamos estudar esses antipsicóticos exclusivamente, mas já estou adiantando que eles também têm sido empregados para tratar transtornos de humor. Não é a primeira escolha, né? Mas de certa forma já tem. Bem, o lítio foi introduzido em clínica através dos estudos desse médico, que é o John Cate, né, pelos meados de 49 e 50, que ele percebeu que os pacientes que tinham bipolaridade, eles estabilizavam a fase da mania quando usava lítio. Então antes deles não tinha, antes de 1950, 49 não tinha tratamento? Não tinha tratamento. Os pacientes, a família se virava com o paciente, né? Não tinha tratamento para a fase maníaca da bipolaridade. Então, esses tratamentos mais recentes, eles surgiram até depois de 2000, 2010, por aí afora. Tem pouco tempo de introdução. O lítio, como é que ele funciona? Nós temos canais de sódio, né? Então, os neurônios nossos usam sódio para fazer aquelas conexões. E o lítio, lembrando das aulas de química, pertence à mesma família do sódio, família 1A, né? Antiga família 1A, agora chama família 1 só. Lítio, sódio, potássio. Então, o neurônio, ele acha que o lítio é o sódio. Só que o lítio chega lá e bloqueia. Como ele não é o sódio, ele entra no canal, mas ele acaba bloqueando o canal. Isso, de certa forma, diminui a atividade de alguns neurônios. E aí você consegue controlar a fase maníaca da doença. É efetivo? Muito. Bastante efetivo. É uma pena que o lítio provoca outros efeitos colaterais. Então, o lítio vai substituir o sódio lá nos potenciais de ação dos neurônios e, de certa forma, vai produzir um bloqueio. Aí, o lítio não é bombeado na bomba de sódio e potássio ATPase, que é o potencial de ação do neurônio, e aí a célula neuronal ela fica estática. Ela não conduz a sinapse para o próximo neurônio,
e você para o processo. Isso aqui chega a parar o coração do sujeito? Não, calma. Isso aqui vai acontecer em poucos neurônios cerebrais. Claro que vai causar, né? A gente tem, desculpa aí, a história dos efeitos colaterais. Aqui, né, os medicamentos aí que tem lítio no mercado brasileiro. Né? É um medicamento de venda livre? Não. Ele é de receita. A receita tem que ficar retida na farmácia. Só não é tarja preta, ele não causa dependência química. Né? O paciente pode parar de usar à vontade, mas não pode ser prescrito, vendido sem receita. Essas receitas hoje elas são rastreadas. Quando o médico emite elas e chega na farmácia, o farmacêutico cadastra o médico, o CRM dele, a farmácia que está vendendo, a quantidade, o laboratório que está vendendo, o lote que está vendendo. Né? Desculpa. Então, o medicamento ele é todo rastreado de quem prescreve, quem usa e quem está vendendo. Bem, o lítio causa alguns efeitos adversos, né, que não são muito bons. Mas, de certa forma, ele impede a liberação de noradrenalina no paciente, de acetilcolina e de serotonina, né? Aqui está nian, serotonina. Isso aí vai causar um certo equilíbrio, né? A serotonina também, ela é chamada de 5-hidroxitriptamina, abreviada com 5-HT. Isso vai trazer uns efeitos muito complexos e bem variáveis no paciente, né? Mas, de certa forma, o professor está editando. Perdi o slide. O professor está editando o slide enquanto dá aula. É tipo isso. Né? Então, essa droga ela vai acabar. Eu estou querendo aqui inserir um símbolo, que é uma flechinha. Aquela aqui. É bom que quem não sabe fazer, aprende aí com o professor, né? Mas eu acho que todo mundo sabe. Então, isso vai produzir efeitos muito variáveis, não é só na área da bipolaridade, vocês vão perceber que o paciente vai mostrar alguns sintomas, mas, de boa, isso aqui controla bem, né? Então, o paciente pode ter efeitos, sintomas endócrinos nas glândulas, ele pode ter sintomas nos neuropeptídeos, o efeito Kidney, que está relacionado com o rebote, e uma certa sensibilização de comportamento. Alguns autores falam de efeitos nos ritmos biológicos, sono, fome, né, a hora de ir no banheiro. Tem alguns médicos que relacionam que o lítio pode causar essas alterações. Né? Então, por quê? Porque ele acaba interferindo com vias de transdução de sinais no organismo. Né? O nosso organismo, gente, ele funciona por sinais. Uma substância sai daqui, vai em outro lugar e ativa. Aí, lá ativando outro lugar, aquela célula emite uma segunda substância que vai ativar a outra em outro local. Né? Então, ele é muito interligado. Só que essas comunicações, elas são químicas. Elas não são igual o telefone, que usa ondas de rádio. Né? As nossas comunicações internas, elas são feitas por química. Até os neurônios, inclusive eles, são as células mais responsivamente químicas que nós temos no organismo. Vamos para frente. Bom, o lítio, né, provoca alguns efeitos. Aqui eu não vou adentrar, vamos aumentar aqui, né? Eu não vou detalhar, porque isso não é muito da área da psicologia, que são o bloqueio, a hidrólise de fosfoinositidídeos. O que é isso? Essas moléculas, elas formam segundos mensageiros. E parece que o lítio interfere com elas. Né? Vou mostrar aqui mais para frente. Olha, o lítio vai inibir as enzimas que são responsáveis pela via dos fosfoinositidídeos, que são formadores de segundos mensageiros. Né? Lembra que eu falei agorinha que as nossas células comunicam com as outras, produzindo substâncias químicas que funcionam como garotos de recado? Mensageiros, é isso que nós estamos falando. Então, o lítio faz essa reação aqui parar. Né? Então, aqui, ó, eu tenho uma membrana, aí a gente ativa um receptor na membrana, que, por sua vez, ativa essa proteína aqui, que é a proteína G, que ela libera, né, algumas proteínas que vão produzir a
formação do IP3. O IP3 é um segundo mensageiro. E o lítio parece impedir a formação do IP3, que é o trifosfato de inositol. Esses segundos mensageiros, eles vão sinalizar outras células dentro do organismo. E aí o lítio pode impedir que isso aconteça de maneira plena, né? É um mecanismo um pouco bioquímico, mas de certa forma a gente pode resumir que ele produz interferências biológicas importantes dentro do organismo. Mesmo assim, então ele é usado? É. Né? Então ele é usado por via oral, né? Você pode tomar de 6 horas, você não, os pacientes vão tomar de 6 horas, os níveis plasmáticos vão chegar em meia hora, 2 horas, ele não distribui nas proteínas plasmáticas, mas na água do organismo, né? O lítio é um sal, ele é usado na forma de sal, aí ele distribui aonde tem água no organismo, tudo quanto é lugar, né? E ele é excretado na urina. A meia-vida é de 20 horas, e ele é excretado em 2 etapas. A primeira etapa é eliminado com 12 horas, e a segunda etapa é eliminado com 1 a 2 semanas. Então, tem uma parte do lítio que demora a ser excretada. E aí, se isso vai ficando lá dentro do organismo, os efeitos colaterais podem ir aparecendo, né? Isso é um problema. Bom, aqui fiz uma relação, nós fizemos, nem fiz nada, eu peguei isso dos livros, né? Do livro do Goodman, que é uma referência em farmacologia no mundo, não só no Brasil, né? São americanos. E aí a gente colocou por percentagem quais são os primeiros aos últimos efeitos colaterais que o lítio provoca. Sede excessiva, polidispisia, poliúria, muito xixi. Nossa, isso é ruim, né? Não mata, mas incomoda. Alterações da memória. Epa, aqui já começou a complicar. Imagina que a pessoa já é ruim de memória, né? Vai ficar pior. Tremores, tem um D a mais aí, ó. Tremores. Que palavra é essa, meu Deus? O negócio não quer. Que palavra é essa? Tremores, né? O paciente vai mostrar trêmulo. A incidência é baixa lá, não acha nada, 27%. Ganho de peso, engordar, ixi. Sonolência, cansaço, diarreia. Então, são efeitos, sintomas colaterais, né, que não são assim para matar ainda, né, mas incomodam muito, gente. Traz sofrimento, né, ao paciente. Então, quando isso aqui chega a incomodar demais, a gente tem intervenções, pode fazer um relatório para o médico pedindo ele se há a possibilidade de poder alterar o tratamento, investir em alguma coisa que possa minimizar o sofrimento do paciente. Além disso, né, aqui, ó, efeitos neurológicos, tremores, como a gente falou, a coreostetose, que são movimentos involuntários da pupila, a pupila fica dilatando, né, a bolinha do olho pretinha dilata, fecha. Hiperatividade motora, então você já era inquieto por causa da mania, pode ficar um pouco pior. Ataxia, perda da expressão da fala e da escrita. Desculpa, afasia. Ele não expressa bem mais. Né? Disartria, que é uma dificuldade da articulação das palavras. Parece um disléxico quando vai escrever e falar. Né? Você acha que ele é até disléxico, que é um negócio complicado de lidar, né? De diagnosticar. E ataxia, que são falta de coordenação. Ele vai andar, o braço balança sem querer. Né? A perna movimenta para um lado, para o lado, para a lateral, que não precisava fazer isso. Agora, gente, como a droga provoca esses efeitos, por que eles não param de usar, né? Pois é aquela história do custo-benefício. O benefício ainda é muito bom, não é? Mas a maioria desses efeitos são raros, quer dizer que o paciente não vai ter tudo isso de uma vez. E qualquer sintoma novo, o ideal é que a família ou o paciente reporte ao médico. É uma droga que oferta algum certo risco para a vida do paciente. Né? Outros sintomas que ele pode provocar. Bócio, que é um inchaço do gogó aqui, principalmente homem.
hipotireoidismo, que é a redução da atividade da tireoide, ou hipertireoidismo. Raramente pode acontecer. Mas o hipo é bem comum, né? Razoavelmente comum. E o lítio pode alterar a função renal. A concentração do lítio nos rins pode ficar menor e nós vamos ter dificuldade para excretá-lo. Claro que esse fenômeno ele é reversível. Se o paciente parar de tomar o lítio, ele melhora, mas acontece, né? Então, apesar do lítio ter uma certa dificuldade de ser excretado completamente do organismo pela urina, ele ainda dificulta a excreção renal dos outros e dele mesmo. Além disso, né, como eu coloquei lá, edema, ganho de peso, náusea, vômito, diarreia, fraqueza, confusão mental, pode acontecer. Leucocitose, redução dos leucócitos, defesa. Né? Foliculite, furúnculo, erupções cutâneas, tipo acneiforme, que aparece de uma hora para outra e some. O que é isso? Espinha. Aparece espinha e some. E efeitos cardíacos. Achatamento da onda T. Né? No eletrocardiograma, o cardiologista faz aquelas ondas. Aquelas ondas têm um nome, cada uma tem uma letrinha. PQRST. A última onda é a T. Então, quando o cardiologista vai fazer um eletrocardiograma desse paciente aqui, ele percebe que a onda T muda. Né? Claro que o cardiologista já sabe que tem medicamentos que provocam isso. E pode causar também taquicardia, aceleração cardíaca. Se o paciente for fazer esforço, piorou, né? Bom, aqui são as doses. Então, é uma droga que, além dos problemas colaterais, nós temos limites na dose. Então, a dose usual para mania é entre 0,5 a 1,5 miliequivalente por litro. É um tipo de unidade de dose, bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Comprimido, miligrama. E a dose de manutenção é de 1 a 1,5 e, em caso muito específico, pode ser maior que 1,5, mas eu sugiro não passar. Por quê? Porque essas doses podem ser mais tóxicas. Depende do sexo da pessoa, da idade dela, do peso, se os rins estão bons ou estão excretando com dificuldade. Se passar dessa faixa terapêutica, pode intoxicar, pode levar até coma, né? Os primeiros sinais de intoxicação é quando chega 1,5. Deixa eu consertar isso aqui, né? Aproveitar que tem um negócio aqui que não ficou bonito. Não, mesmo assim, o L ainda ficou... Ah, esse L está demais. Não preciso dele, né? E a precaução aqui é monitorar. Então, hoje tem um exame de sangue, para quem usa lítio, que você dosa o lítio. Você colhe o sangue e dosa o lítio. Então, como aquela segunda fase dele nós temos dificuldade de excretar, e o nível não é bom que passa de 1,5, então precisa acompanhar para evitar intoxicação. Já houveram casos de coma por causa de abuso. Sabe o que é? A pessoa esquece que tomou o comprimido. Aí fica assim, tomei ou não tomei? Toma de novo. Ou então ele confundiu, né? Eu até digo isso, falei isso na aula e vou deixar aqui gravado. Quem toma carbonato de lítio, a família precisa deixar o medicamento num lugar mais específico, para evitar que a pessoa sozinha pega e toma. Ele pode errar, né? Às vezes ele toma vários medicamentos, aí ele erra e toma o lítio de novo, ou ele esqueceu que já tomou e toma de novo, né? E aí, se ele tomar de novo, a droga tem uma meia-vida cumprida, é um pouco difícil de excretar, ele pode se intoxicar. Então, é um medicamento tranquilo? Mas se usar errado, problemas. Como qualquer medicamento. Agora, esse aqui, o problema é mais grave. A intoxicação, né, pode ser por causa de superdosagem. Por quê? Porque o paciente resolveu suicidar, né, ele está na fase depressiva da bipolaridade, aí ele vai lá e abre o vidrinho, a caixinha e toma um monte de comprimidos. Isso já aconteceu até aqui em Valadares, aconteceu. É comum, tá? O cara bipolar
né, resolver tomar os comprimidos dele tudo para suicidar, para livrar da família. Ele acha que o problema é o convívio dele, né? Perda do sódio nos fluidos desidratando o paciente, ele pode desidratar, diminui a excreção renal, né? Nós vimos que o lítio ataca os rins, diminui a excreção de sódio, pode fazer interações com outros medicamentos, diminui o volume, a sensibilidade no paciente idoso, né? Então, às vezes, ele fica mais sensível e pode aparecer os sintomas neurológicos, aqueles tremores, né? A perda de memória, de concentração. E aí, olha só, como é que eu sei que ele está ficando intoxicado? Porque ele superdosou, ele tomou muito comprimido. Ele começa a manifestar esses sintomas neurológicos. Ele começa a mostrar mais confusão mental. Você vai conversando com ele, né? Se ele não fixa na ideia e não consegue contar uma história inteira, ele vai ficando pior. Ele começa a ficar deteriorado, né? Essa deterioração pode ser motor, ele não consegue parar em pé, andar, né? E pode caminhar para coma e morte. Então, lá na concentração sanguínea, se der entre 3 a 5 milimol por litro, é um outro tipo de unidade, né? Diferente de miliequivalente. Isso aqui é tudo para química. E aí eles vão e fazem o exame. Se der essa quantidade aqui de 3 milimols por litro, 5 milimols, chance do paciente estar entrando em coma, né? E aí, se for um idoso, o coma pode ser mais grave para ele. Então, gente, pensando nisso, eu acho que eu vou mudar essas cores aqui. Não ficaram boas, não, né? O professor fazendo a aula durante a aula, né? Ei, belezura, vamos lá. Fica melhor, né? A gente vai mudando essas coisinhas. Então, olha só, pensando nisso, né, a gente tem que monitorar melhor esse paciente. Então, como é que eu sei que ele está começando a intoxicar? Né? Ah, você falou que é só conversar com ele e ver que ele tem mais confusão. Mas será que não tem um jeito mais sutil? Tem. Olha aqui, ó. No início, a fala pastosa, mais sonolento, sensação de fraqueza muscular, mais tremores ou contração muscular involuntária, disartria, né? Ele não se ajusta com os movimentos, vômito, diarreia, ataxia, que são movimentos incoordenados, confusão mental e movimentos distônicos, né? Às vezes ele tem assim contração do abdômen, da perna, sem querer, mesmo deitado. Agora, quando a intoxicação já ficou grave, prejuízo da consciência, perdeu a consciência, fasciculação, os músculos começam a contrair assim, sem explicar, de uma hora para outra, parece que está, né, tremendo para todo lado, e ataques ou aumento da tônus muscular. Então, além dele fascicular, ele pode contrair, o paciente pode mostrar alguma hiperatividade, uma extensão, esticar o braço ou as pernas. Às vezes, no hospital, até eles amarram. Ele levanta a perna assim e te dá um chute na cara. Levanta a mão e te dá um murro, né? Poxa, você está brincando. É, por aí, né? Então, aqui, nos sinais tardios, eu vejo que o paciente já está bem agravado, está grave. A gente tem que acudir aqui. O que você faz, então, para salvar um sujeito que resolveu suicidar, né? Eu conheci um paciente assim, e ele ainda está vivo, a família cuidou dele, mas de vez em quando ele falava que ia suicidar e sumia, né? A gente ficava preocupado, ele pegar o carro e querer, sei lá, fazer alguma coisa contra ele mesmo ou contra os outros, né? Então, é a fase depressiva da doença. Quando ele está numa fase maníaca, ele fica ótimo, feliz, alegre, carregando todo mundo, né, no colo. O que você faz para desintoxicar? Hemodiálise ou diálise peritoneal. Essa aqui, ó, diálise peritoneal. Olha lá, o paciente está deitado, tem uma bolsa pendurada aqui, a gente coloca, né, no braço dele ou no abdômen um catéter, e o peritônio dele, que é aquela membrana que fica em volta do intestino, vai fazer a retirada da substância do sangue para passar por líquido e entrar nessa bolsa. Agora, a hemodiálise, isso é feito numa máquina. Então, os dois processos é como se eu colocasse nele um rim artificial, né, para poder fazer uma filtração do sangue para tirar esse excesso de lítio que é indesejável.
É isso que nós estamos querendo, tá? Então, isso aqui demora, os dois processos têm risco e demora, mas é o caminho que a gente vai fazer para pacientes que se intoxicaram por lítio. E é bem fácil de reconhecer os sintomas através dessa descrição aqui. Bom, quais são os casos? Então, para que você usa o lítio? Olha, para prevenir e para controlar a fase da mania. Então, quando o paciente começa a tomar lítio, daqui a uns dias, semanas, ele começa a não ter chance alguma de entrar na fase maníaca. A fase depressiva, a gente pode tratar com antidepressivo, é mais fácil. Mas a fase maníaca, ela incomoda, porque a pessoa não dorme, ela mexe muito, ela incomoda, né? Esse amigo meu que eu contei a história para vocês, nossa, nem, né, não dava nem para conviver como casal, porque o cara não dorme, quando vai tentar dormir, acorda todo mundo da casa. Né? A mania incomoda muito. Ele perde a noção que aquilo é de noite e que a família precisa relaxar e dormir. Né? É muito complicado. E aí, o lítio potencializa os efeitos dos antidepressivos, um transtorno unipolar. Então, o médico pode dar o lítio para melhorar o efeito dos antidepressivos. A latência de 10 a 14 dias, então começou a tomar, só daqui a 15 dias vai dar um resultado bom, e 20 a 40%, isso é alto, viu? 20 a 40% dos pacientes podem não responder. Vixe, a droga tem risco, é perigosa, e você está falando que tem casos que não funciona? Exatamente isso. Bom, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos usar outros tratamentos. Ainda bem que tem outros. Né? Então, aqui a gente está mostrando, né, um pouco dessa resistência de tratamento. Então, realmente existe esses casos aí, né? Ficou clarinho aqui, não tem título, está tudo branquinho. Não vou consertar, não. Esses vermelhos aí são os casos, né, que resistiram ao tratamento. Então, tem casos que é bem grande, né? No episódio maníaco e no episódio depressivo isso é menor. Bom, o que o médico pode fazer para otimizar o tratamento? Ao invés de dar o lítio sozinho, ele associa com outro medicamento. Né? Então, hoje é muito comum o médico dar carbonato de lítio, mas dá um outro, geralmente anticonvulsivante, além do antidepressivo. O paciente já passa a tomar uns 3 medicamentos. Tá? Eu posso associar com anticonvulsivantes, como eu falei, né? Isso torna o lítio mais eficaz, embora os anticonvulsivantes pode ser usado como tratamento único também. Então, nós temos duas tendências. Ou associa o lítio com um anticonvulsivante, ou escolhe só um anticonvulsivante. Nós vamos ver que os anticonvulsivantes tratam bipolaridade. Que doideira! Vamos ver por quê. Isso foi um achado. Quais são os outros medicamentos que eu posso usar na bipolaridade? Né? Os anticonvulsivantes. Aí eu tenho o ácido valproico e o valproato de sódio. Vou até colocar aqui, ó. Porque o valproato é um sal do ácido valproico. Né? Então, eles são drogas similares. Tá? Essas diferenças, quimicamente, não há. Eu posso usar a carbamazepina, que é um anticonvulsivante muito bom, né, para tratar a epilepsia. E agora a gente tem os anticonvulsivantes novinhos, que estão chegando no mercado, e alguns médicos vieram, né, das suas escolas, acabaram de fazer especialização, residência, e vieram com essa informação nova para poder tratar a bipolaridade com esses novos anticonvulsivantes. Aí vem a lamotrigina, o topiramato e a gabapentina. Todos os três, aliás, todas essas drogas, não foram feitos para transtorno de humor. Foram feitos para epilepsia. Mas a história começou com valproato de sódio. Lá nos Estados Unidos, alguns médicos tinham pacientes bipolares e que eram epiléticos, crianças, inclusive. Aí eles perceberam que quando tratava a epilepsia desses meninos com valproato de sódio, o quadro de bipolaridade melhorava muito. Aí, né, eles foram começar a estudar, a indústria farmacêutica pegou de quebra o estudo
E não é que descobriram que os anticonvulsivantes são ótimos para tratar a bipolaridade? Então, aqui no Brasil, a gente já tem essa tendência. Vocês vão encontrar muito, né, no consultório de vocês, na vida profissional de vocês, bipolares que tomam valproato de sódio, carbamazepina, lamotrigina, muito, né? Eu tenho encontrado alguns já. Eu não sou profissional psicólogo, nunca, né? Mas eu faço um projeto de extensão no PAOP. E o PAOP trabalha com paciente especial, né? O PAOP é ali do lado do SPA. E aí, então, a gente pega pacientes que vêm com as suas lesões neurológicas, ou às vezes doenças psiquiátricas, e muitos têm bipolaridade. Aí a mãe às vezes conta, não, o menino agora está tomando topiramato, é um medicamento novo, que não tem na prefeitura, eu tenho que comprar. E não é fácil de achar. Gabapentina, nem toda farmácia tinha. Né? É uma droga um pouco cara e difícil de achar. Agora não, agora está ficando fácil. Então, olha só, vamos ver devagarinho. O ácido valproico foi o primeiro anticonvulsivante que inaugurou essa linha. Então, nós vamos estudar ele mais. Né? Então, o que ele faz? Ele aumenta os níveis de GABA. O que é GABA? GABA, professor, é o ácido gama-aminobutírico. Então, o que nós sabemos disso? Que quando um neurônio ativa o outro, no meio do caminho tem um neurônio do meio. E esse neurônio do meio é um neurônio que usa o ácido gama-aminobutírico, é o GABA. Só que ele é um neurônio que funciona como freio. Então, quase todas as conexões que o cérebro faz, ele tem um neurônio freio. E esse neurônio freio, que a gente vai chamar de modulador, é um neurônio que usa GABA. Aí agora descobriram que se você segurar um pouco esse neurônio modulador, esse neurônio freio, você controla algumas respostas. Então, quando o paciente está maníaco, está agitando, está batendo perna para todo lado, contando história, enchendo os outros de conversa e não deixando nem a mulher dormir, né? E a mulher nem deixando a família em paz, você dá uma droga que ativa esses neurônios gabaérgicos e os neurônios que usam ele como freio vão ficar mais modulados. Nós não vamos parar tudo, não pode parar tudo, senão o paciente morre. O que a gente faz? A gente aperta um pouco, aperta a embreagem e encosta o pé no freio. O carro está andando. Né? Vum! Aí o que você faz? A moto está voando. O que você faz? Você aperta a manete da embreagem, né? No carro, você aperta o pedal da embreagem e dá um toquinho no freio. Aí o carro dá aquela parada. Mas não para de tudo, é isso que nós queremos. Se parar de tudo, bloqueia demais. Então nós vamos modular. Então, o que vai acontecer? O valproato vai nessa enzima aqui, ó, GABA-transaminase, bloqueia, e vai nessa enzima succinil semialdeído desdrogenase. Tem que falar devagar, né? E bloqueia essa enzima. E aí, de certa forma, você produz, faz com que esses neurônios moduladores, né, esses neurônios em embreagem, consigam controlar as sinapses que estão responsáveis pela mania do sujeito, inclusive a parte motora. Então, eu aumento a inativação aí de canais de sódio, eu interfiro com a neurotransmissão excitatória inibitória. Então, a gente faz uma, vou chamar de modulação. Aí os medicamentos, né? Depaqueno, Depakote, Valpaquin, né? Que tem valproato de sódio ou ácido valproico. Então, vê não. Eles têm tarja vermelha, mas tem umas letras a mais lá, ó. Só pode ser vendido com receita. Então, não é controlado? É controlado. São controlados? Sim, mas não causam dependência química. Né? O paciente pode parar de usar, ele não vai ficar com síndrome de abstinência. Isso aqui não é Rivotril. É bem diferente. Aqui, né, mostrando em gravura como é que ele funciona. Então, o valproato vai na enzima GABA-transaminase, que forma o GABA, e aí essas vesículas amarelas vão ter menos GABA para poder dispor para fazer a exocitose. Então, de certa forma aqui, esse neurônio ele vai inibir, né, ele vai modular a atividade controladora que ele faz para outros neurônios. É isso que vai acontecer.
O que o valproato provoca no paciente? O que não tem efeito colateral, né, gente? Até se eu tomar muita água, eu vou ter problema. Olha só, o valproato provoca náuseas, não é bom, né? Sedação também, aumenta as enzimas hepáticas, tremores de novo, queda de cabelo, não é bom. Ganho de peso. Poxa, o lítio faz isso também. Trombocitopenia. Em idosos, ele diminui as plaquetas. Pode dar hemorragia. Teratogenia. O que é isso, professor? Monstruosidade. Como assim? Na grávida. Então, mulheres grávidas que tomam, né, valproato de sódio, que tem epilepsia, que tem bipolaridade, vai ter que parar. Porque senão nós vamos ter um feto com algum defeito neurológico. Isso não é bom. Essas coisas precisam ser contadas, gente, sem censura. Né? Então, eu já trabalhei com atendimento a pacientes e uma vez eu fui atender umas moças que tinham hanseníase. E tem um medicamento que a prefeitura dá para hanseníase que provoca teratogenia. Os meninos nascem sem braços e sem pernas. Aí eu chamei as moças e falei assim, ó, não quero nem saber, não vou perguntar se vocês têm vida sexual ativa, tá? Não vou constranger vocês nisso, mas esse medicamento que vocês usam pode causar problemas nas crianças. Então, se rolar, né, uma relação e com risco de gravidez que não foi protegida, nós vamos ter uns meninos sem braço, sem perna. Isso não é uma boa ideia. Ninguém vai querer cuidar de neném, de filhos sem braço, sem perna, né? Eles têm o direito de nascer, mas a gente não precisa fazer isso. Na boa, né? Fiz igual médico americano. Médico europeu também faz assim. Se ele perceber que tem um problema com a mãe e ele pode advertir, ele chama o casal no consultório e joga duro. Não dá aquela assim, não, quem sabe, né? Se Deus quiser, vai nascer tudo perfeito. Se existe risco, gente, ele abre o verbo, para não dizer que as pessoas não sabiam. Esse negócio de falar que não sabia, com tanta informação que tem hoje, é um absurdo, né? Voltando para cá, efeitos colaterais menos comuns. Que bom. Neutropenia, né? A coagulopatia, problema de coagulação, diminuição das plaquetas, alterações endócrinas, amenorreia, né? Falta de menstruação, hipotiroidismo ou hipocortisopenia e ovários policísticos com pancreatite. Esses sintomas são graves, mas eles são em menor incidência. Bom, de certa forma, a carbamazepina é usada geralmente junto com lítio. Pode ser sozinho, mas geralmente junto com lítio. A dose, os efeitos e a toxicidade, o médico precisa ser avaliado, né? Avaliar isso. Mas é semelhante a qualquer anticonvulsivante. Pode provocar, como a gente colocou para trás aí, sedação, tontura, né? Já falamos isso. Aí os medicamentos, ó, da carbamazepina. Desculpa. A carbamazepina pode provocar sedação, tontura, ataxia, que são movimentos incoordenados, turvação visual, visão dupla, diplopia, distúrbios mentais, né, com retenção de água também, inchaço, menos problemas cognitivos do que o próprio lítio provoca, né? Mas, de certa forma, dá ganho de peso, o paciente engorda um pouco. Leucopenia, redução dos leucócitos, das plaquetas, e a granulocitose, que é uma redução de um tipo de leucócitos, né? Leucócitos que a gente chama de matadores, que quando entra uma bactéria, um vírus no organismo, ele vai lá e tenta matar e tenta engolir. É tipo isso mesmo, né? O sistema imune tem umas ações muito interessantes. Aqui a carbamazepina, né, mostrando as gravuras delas aí, dos medicamentos no mercado. Mesma coisa, ó, tarja vermelha, venda com receita médica, mas não causa dependência química. A carbamazepina, ela produz bloqueio de canais de sódio, então isso aqui é outro mecanismo de ação. Como é que funciona isso? Os neurônios que conduzem o estímulo, por exemplo, motor na mania, são neurônios sódio dependentes. Então a carbamazepina vai lá e bloqueia isso. E
de certa forma, você consegue modular esse excesso de movimento, né, de falação que o maníaco bipolar tem, tá? Aumenta a quantidade de neurotransmissores GABAérgica, né? Então, de certa forma, você estimula a atividade do GABA, que é modulador. A droga é metabolizada no fígado, né? E é um bom indutor, é um forte indutor enzimático, tem um erro aqui. O computador não quer voltar. O que é forte indutor enzimático? É um tipo de efeito que a droga vai no fígado e faz o fígado metabolizar outras drogas de maneira mais intensa, né? Pode causar interações com outros medicamentos. Então, ela demora umas 3 a 4 semanas para ser metabolizada por completo. E os efeitos colaterais mais importantes que os pacientes reportam é engordar, peso, os tremores, a ataxia e náuseas, né? Muitas náuseas. Infelizmente, essas drogas são muito nauseantes. Não é bom, né? Parece bobagem, às vezes a gente não dá valor a um sintoma de náusea, mas o paciente pode pular o horário do medicamento ou não querer tomar por causa disso, né? Sabendo que ele vai sentir isso, ele acaba não querendo tomar o medicamento. Eu até concordo, né, que isso não é bom. Aqui mostrando o mecanismo de ação, né, mas eu vou mostrar mais aí para frente, que essa gravura aqui foi feita toda no computador. Olha só, os canais de sódio abertos, sódio aqui seria o triângulo lilás, né, um canal normalmente funcionando. Aí o inibidor chegou aqui, que é essa bolinha marrom I. O inibidor aqui seria a carbamazepina. Aí ela chegou e tampou o canal de sódio. Aí o neurônio não deixa o sódio entrar. Se isso aqui for um neurônio motor, ele não vai ter movimentos incoordenados. Se for um neurônio do centro da fala, ele vai ficar mais calado, menos fabulariante, né? Então, basicamente é assim que funcionam esses bloqueadores de canais de sódio. Aqui a gente está mostrando como que funciona o valproato de sódio, o ácido valproico também. Então, ele atua em um tipo de canal que usa cálcio. Então, essa gravura engraçada aqui, parecendo um favo de jaca, né? Veio aqui na minha cabeça, parecendo um pedacinho de favinho de jaca. Então, como se fosse favos de jaca, os canais de cálcio, de sódio, eles têm esse desenho. E no meio tem um buraquinho que deixa passar íons. Quando isso acontece, o neurônio excita. Ele despolariza e transmite a informação para outro neurônio. Então, existem neurônios que usam cálcio. E o ácido valproico atua nesse tipo de neurônio. Aí, quando o paciente está usando o ácido valproico ou valproato de sódio, ele vai aqui bloquear parcialmente esse neurônio, e aí o cálcio vai passar de maneira mais lenta, e esse neurônio vai ficar pouco ativo. É como se fosse um freio. Né? Aquela brincadeira que eu falei. Você põe o pé na embreagem, o carro está acelerado, está correndo, 80 por hora. Mas a rua é perímetro urbano. Aí você vai, o que você faz? Você põe o pé no acelerador? Não, você tira do acelerador, põe na embreagem e encosta no freio até chegar onde você quer. É isso que nós vamos fazer aqui. Tá? E esse neurônio aqui, se ele for um neurônio da área motora, principalmente da área fabulariante, né, do centro da fala do paciente, nós vamos controlar essas manias. Estou dando essas duas de exemplo, porque geralmente é essa que a gente mais vê num paciente maníaco bipolar. Quando eu falo maníaco, não é psicótico, não. Estou falando de um paciente bipolar quando ele está na fase da mania. Aqui, como funciona a lamotrigina. A lamotrigina também atua em canais de sódio, igual a carbamazepina, né? Então, aqui eu tenho, né, a carbamazepina. Quem atua dessa maneira, modulando canais de sódio? A gente tem aqui a carbamazepina, a fenitoína, que é usada para epilepsia. Todos são, né? Mas a fenitoína é exclusivamente para epilepsia. Aqui eu tenho o topiramato,
que é usado na epilepsia, mas também na bipolaridade. Eu tenho a lamotrigina, o valproato de sódio e a zonisamida. Está escrito em inglês, mas dá para ler, né? Então, a lamotrigina, ela vai numa porção inferior aqui do canal de sódio e bloqueia ele parcialmente. Quanto mais dose você dá, mais intenso vai ser o bloqueio. Tá? Aí o canal de cálcio, né? Aqui é canal de sódio. A minha gravura está com um erro aqui, professor. Corrija aí, por favor. Senão você me confunde a cabeça. Então, esse bloqueio aqui é para canais de sódio. Aí, quando a lamotrigina chega lá e faz um bloqueio, o sódio não influi de fora para dentro do neurônio, ou influi de maneira mais lenta, e aí você vai modular a fase maníaca num paciente bipolar. Se eu der uma dose muito alta, eu posso bloquear tudo. Aí o paciente nem vai andar, nem vai falar, né? Quando a gente está fazendo pesquisa com animal, a gente testa isso. Qual que é o limite? Aí você dá uma dose bem alta. Aí você percebe que o animal, né, os primeiros experimentos são feitos assim. Aí o animal bloqueia, aí você vai diminuindo a dose, aí o animal vai melhorando, né? A mesma coisa é feita com humanos. Aqui também são canais de sódio mostrando o mecanismo da carbamazepina que a gente já mostrou aqui, ó. Essa mesma gravura, só que agora é uma gravura desenhada, né? Desenhada no computador. Então, a carbamazepina também faz bloqueio de canais de sódio. Eu posso bloquear totalmente, aqui o canal está livre, sódio entra fácil, e aqui o canal está parcialmente bloqueado. Então entra pouco sódio, os movimentos ficam menores, a ataxia da mania diminui, a falação, verbalização diminui, né? Aquela falta de foco melhora um pouco, a história de se perder nos pensamentos melhora, e aí, gente, a fase maníaca do paciente fica dominada. Agora, esse mesmo mecanismo de ação trata também epilepsia. Né? Se a nossa etapa aí der conta para nós no tempo, nós vamos estudar isso também. Como é que o epilético aí reage e como é que se trata. É bem legal. Aqui o topiramato. O topiramato atua em receptores de GABA, né? Também um desenho sugestivo aqui lembra favos de jaca, de pinha, né? Sei lá, de graviola. Essa estrutura aqui é uma membrana, né, do neurônio. No meio eu tenho um buraquinho onde passa íons. Aqui vai ser cloreto, né? E esse neurônio usa um neurotransmissor que é o GABA. O topiramato bloqueia ele, ou modula ele um pouco. Né? Se eu der uma dose maior, eu posso bloquear tudo. Então, nós já falamos que os neurônios GABA, eles controlam as sinapses entre neurônios que usam sódio ou cálcio. Eu posso fazer um bloqueio no neurônio de sódio, no de cálcio e no de GABA. Depende da droga. E aí os médicos vão experimentando e percebendo as equivalências. O que é melhor do que. Aqui, né, a gabapentina mostrando de outra forma, outra gravura, né, mas contando que a gabapentina e a pregabalina, o que é isso, professor? A pregabalina é uma droga usada para epilepsia, as duas são, mas a pregabalina ainda não é empregada no bipolar. Então, tanto a gabapentina como a pregabalina, elas vão se unir às subunidades, essa parte rosa. O que é subunidade? É um pedaço. Perdi aqui a conexão, né? É um pedaço, né? É uma faceta dessa do receptor e vai produzir um bloqueio desse canal. Então, elas vão se unir e a gabapentina atua em canais de cálcio. E aí nós já vimos que alguns neurônios motores usam cálcio. Então, olha, recapitulando. Existem neurônios no cérebro que usam sódio como ativador. Existem drogas que atuam lá. Nós temos neurônios que usam cálcio como modulador. Nós temos drogas que atuam lá. Aqui está em uma delas. E nós temos neurônios intermediários dessa turma toda aí,
que usa GABA. Algumas drogas atuam em neurônios GABAérgicos, né? E aí, né, sem querer, acabaram descobrindo que todas essas drogas que foram desenvolvidas para cuidar do paciente epilético também são capazes de produzir respostas boas em pacientes bipolares, principalmente na fase maníaca. Professor, e a fase depressiva? A fase depressiva nós vamos tratar com antidepressivos. Qual é o antidepressivo mais empregado para tratar bipolar? Geralmente os médicos estão preferindo os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Fluoxetina, paroxetina, venlafaxina. E aí acabou, né? O nosso tema. Esse conteúdo vai fazer parte da nossa atividade avaliativa, né? E aí terminou, eu dei um foco maior, né, nesses medicamentos, exatamente porque são importantes, tá? Na abordagem, né? A gente falou muito rapidamente deles na depressão, porque a DSM-4, DSM-V, a gente chama de 4, né? A CID-10 também classifica a bipolaridade como um dos transtornos depressivos, mas vocês vão perceber, cuidando de pessoas, já deve estar fazendo isso, né, no estágio, na supervisão, que o paciente bipolar ele é um pouco à parte dos pacientes deprimidos, né? É um critério de cuidado um pouco diferenciado. Claro, gente, que a psicoterapia é muito importante em tudo isso aí, né? Eu não acredito só que o medicamento seja capaz de cuidar desses pacientes. Nós precisamos demais da psicoterapia para fazer um cuidado completo nesses pacientes. E aí terminamos, né, a nossa gravação que eu vou disponibilizar para vocês.